Entendeu? Porque todos pecaram e destituídos estão da glória de Deus. Aqui diz que não há justo nem sequer um. Todos pecaram, todos estão mortos nos seus delitos e pecados. O homem está morto nos seus delitos e pecados. E além disso, é o que diz aqui, em 2 Coríntios 4,4, que o Deus deste século cegou o entendimento dos homens para que não lhes resplandeça a luz do Evangelho. É um desafio pregar o Evangelho esses dias, concorda ou não? Hein, colega pastor? Ex-seminarista, concorda ou não? É difícil hoje pregar o Evangelho nesses dias. O Evangelho tem estado misturado. O Evangelho que muitos têm pregado tem sido o Evangelho que agrada as pessoas. John Wesley estava pregando pelo país montado em seu cavalo, meditando na palavra de Deus. E ele percebeu que depois dele pregar durante 3 dias, ninguém o perseguiu, ninguém tinha ido atrás dele, ninguém tinha tentado bater em seu corpo com paus, com pedras. Então ele desceu do seu cavalo e começou a orar e perguntar ao seu coração. E ele perguntou para Deus: Deus, eu me tornei um homem mundano? Eu me tornei um carnal? A minha mensagem se tornou tão mundana, Deus, que ninguém mais me persegue, eu não vejo mais perseguição. E exatamente naquele momento em que John Wesley estava orando, um fazendeiro que odiava John Wesley, o viu orando, pegou um tijolo, jogou nele que passou raspando o seu nariz. Então John Wesley louvou ao Senhor dizendo: Deus, muito obrigado. Agora sei que o Senhor confiou o seu favor a mim. Então quando a gente começa a pregar e as pessoas que não têm Deus, que não conhecem a Deus, fazem a gente elogios, isso é perigoso, irmãos. Isso é assustador. Se você, querido pastor, líder, está esperando que as pessoas irão te aplaudir, isso é terrível. Porque nós não seremos aplaudidos. Quando nós formos pregar o verdadeiro evangelho, o evangelho da cruz, o evangelho da renúncia, o evangelho que nos traz injúrias, perseguição e até morte, aí, queridos, as pessoas não vão nos amar. O mundo vai sempre nos odiar, o mundo vai ser o nosso amigo, ele vai detestar o cristianismo. O cristianismo sustenta a única arma de salvação, amados, para este mundo. Entendeu? Eles nunca serão amigos. O cristianismo nunca se mistura, mas as exigências deste mundo se misturam a ele. Muitas vezes nós pregamos, sentimos-nos desesperados, sentimos solitários. De vez em quando eu fico sentindo angustiado quando eu ouço na rádio, quando eu ouço da televisão o que estão dando para o povo de Deus. E o povo de Deus, como ovelhas desgarradas, estão sendo levadas por essa enxurrada de mentiras, de um lodo, de uma lama podre, de uma água que não tem o oxigênio da vida, que é este evangelho. Eu fico angustiado, eu me sinto muitas vezes só. Sabe por quê? Porque vemos as pessoas esperando que ofereçamos para elas algo novo, que ofereçamos para elas o suprimento para cada uma delas das suas necessidades, e muitas vezes corremos o risco de querer mudar a mensagem da cruz para não entristecer as pessoas, para não desagradar as pessoas. É ou não é, pastor? É ou não é? É por isso que nós pregadores precisamos da misericórdia de Deus. É por isso que cada pastor, cada líder que foi verdadeiramente chamado por Deus deve prostrar-se, deve se colocar diante e debaixo da vontade de Deus e falar: Senhor, eu estou pregando isso certo? Porque, minha gente, por favor, meus irmãos, que Deus tenha misericórdia da igreja do Brasil, que Deus tenha misericórdia das igrejas aqui de Montes Claros, que Deus tenha misericórdia do que nós temos ouvido e visto acontecendo por aí. Precisamos da misericórdia de Deus. Estou pregando aqui sobre o verdadeiro evangelho, o evangelho genuíno que está aqui nas páginas das sagradas escrituras. Sabe, irmãos, todas as vezes que chegamos diante das pessoas para pregar,
É como se estivéssemos diante de um vale de ossos secos. Isso mesmo, diante de um vale de ossos secos. E precisamos de ter consciência de que nenhuma delas vão converter se não houver uma ação poderosa do Espírito Santo de Deus para mover os seus corações, para tirá-las do pecado, para abrir os seus olhos que estão vedados. E muitas vezes pensamos que fazemos apelo, a pessoa levanta a mão. Olha, 10 pessoas levantaram a mão na igreja hoje. E o que tem isso? O que isso significa? Se o Espírito Santo de Deus não fizer a obra, se o Espírito Santo de Deus não converter, vai ser mais um religioso dentro da sua comunidade, dentro da sua igreja, vai ser mais um. Agora, o que precisamos fazer, amados, é pregar esse evangelho. Muitos acham que conhecem. Muitos acham que conhecem o que é evangelho. Precisamos de conhecer o evangelho do Senhor Jesus. Irmãos amados, pelas ternas misericórdias de Deus, pastores, pregadores, sabe o que está acontecendo? As igrejas têm crescido com técnicas mercadológicas. Isto mesmo. São campanhas e campanhas que são feitas por líderes que fazem promessas de cura, de libertação, de prosperidade para satisfazer o ego das pessoas. Muitas das nossas igrejas estão cheias de pessoas que não conhecem o genuíno evangelho, que não nasceram de novo. Eu acho absurdo quando eu ouço na rádio, quando eu ouço na televisão e vejo na televisão as campanhas que são feitas, as promessas. Esses dias eu vi um camarada pregando, eu falei, meu Deus, tenha misericórdia. Olha, você vai na nossa igreja e eu quero dizer que se você não for curada, que se você não for liberta, eu entrego a minha credencial de pastor. E quem falou que ele foi credenciado? Um miserável desse. Irmãos, é um miserável, dependente da graça de Deus. E quem falou que ali, ao ele prometer que vai ser curada aquela pessoa, que vai ser liberta aquela pessoa, qual o poder que ele tem? E quem sou eu, quem somos nós, para darmos horário marcado para que o Espírito Santo faça a obra, para que haja cura, para que haja libertação? Meu Deus do céu, onde nós estamos chegando, meu Deus do céu? Onde nós estamos chegando, gente? Ser crente hoje virou moda. Ser crente está no auge da Ibope. A pessoa levanta a mão e vai na frente da igreja, depois batiza e não lhe é ensinado sobre o verdadeiro evangelho que está aqui. Só porque ela declarou que aceitou Jesus, só por declarar que arrepende dos seus pecados, por ter sido batizada, não significa, sim, não significa que nasceu de novo. Nós estamos vivendo dias onde as pessoas estão pregando errado. Não é só para aceitar Jesus, levanta a mão e ela está salva. Não. Essa pregação, quando alguém diz que a pessoa está salva, olha, pastor Eugênio, eu estava pregando aí, levantaram 40 a mão. Levantaram suas mãos. É a mais terrível das heresias, meu. Escute, é a mais terrível das heresias que tem sido ensinada dentro das nossas comunidades, neste nosso país. Por quê? Porque quem faz a obra é o Espírito Santo de Deus. São centenas e milhares de pessoas que estão dentro das nossas igrejas que não foram transformadas. Só mudaram de igreja, só mudaram de religião. Só não rezam. Entendeu? Não ajoelham para os santos, mas cometem outras superstições que estão dentro das comunidades que se dizem evangélicas, que têm as suas superstições, os seus ídolos, as suas práticas, as mais pagãs, aquelas práticas do judaísmo. Adoram outros deuses dentro das comunidades evangélicas. Sabe o que nós temos pregado? A gente prega para alguém e pergunta se ela sabe o que é o pecado, ela diz sim, eu sei. Agora eu pergunto, o que diferença faz para a pessoa saber se ela reconhece que ela é pecadora? Isso é muito raso. Se você perguntar para Satanás, se você perguntar para o diabo, se ele sabe o que é pecado, ele vai dizer, sei e sei muito bem fazer isso. Eu sei muito bem pecar. A questão não é a gente ficar aí com essas 4 leis, né? As 4 leis
do evangelismo explosivo, maravilhoso, bênção demais, é uma estratégia poderosa e eu uso e precisamos usar, mas se não entendermos que é o Espírito Santo que faz a obra, nós vamos acabar enchendo a igreja de pessoas que não nasceram de novo, que não converteram e vai dar muito trabalho para você, pastor. A questão não é saber se a pessoa reconhece que é pecador, mas é perguntá-la: você agora aceitou Jesus e vai batizar, você odeia aquilo que você fazia? Você odeia as práticas que antes você fazia? Você prostituía, você adulterava, você era mentiroso, você era mulher difícil, com temperamento descontrolado, você era um rapaz paquerador, você era uma moça que fazia sexo antes do casamento, na prostituição você vivia. Você agora odeia essas coisas? Entendeu? A questão não é perguntar à pessoa se ela quer ir para o céu. Todo mundo quer ir para o céu, gente. Se você perguntar, até o capeta ele quer ir. A verdade é saber se houve uma mudança sobrenatural na vida da pessoa. Entende? As pessoas não querem entender isso. Então você odiava as coisas de Deus, mas agora você ama. Você tem prazer em estar na sua presença. Você tem estima, respeito, amor pela palavra de Deus, por tudo aquilo que é de Deus. Você ama as coisas de Deus. Você tem sede pelas coisas de Deus. É esta pergunta que você tem que fazer. Moça, você agora ama as coisas de Deus? Antes você fazia sexo no casamento, você vivia nas paqueras, você vivia na superstição, na idolatria. Muitas vezes a pessoa só trocou, parou de adorar aquele santo, aquela imagem de escultura do romanismo, mas agora adora outras imagens, outros ídolos. Quando a Bíblia fala em receber a Jesus Cristo, não está ensinando uma frase mágica. Esses dias um irmão me perguntou: pastor Eugênio, o senhor não faz o apelo para a pessoa levantar a mão e se entregar a Jesus? Eu falei: de vez em quando eu faço, mas eu tenho evitado. Ah, por quê, pastor? Eu falei assim: porque quem faz a obra é o Espírito Santo de Deus, e quando ele faz a obra, não importa se você vai pedir se a pessoa levanta a mão ou não, ela começa e permanece firme. Nossa igreja tem uma mulher, uma viúva, e nós a batizamos nesse último batismo que tivemos. Ela começou a ir na nossa igreja, e começou a frequentar a nossa igreja, e começou a frequentar firme, nunca pedi para levantar a mão. Ela fez o discipulado, já batizou, nova criatura. O Espírito Santo converteu ela. Entendeu? Cristo não é aquele que faz a sua vida melhorar. Ele é a sua própria vida. Jesus não disse no livro de Marcos: o tempo está cumprido e é chegado o reino de Deus. Agora que você vai orar, convidando para eu entrar na sua vida, eu vou entrar. Está dizendo isso lá? Não está dizendo. Aqui diz: quem crer. Quem crê. Então quando você crê, não precisa se preocupar com isso não. Jesus, entra na minha vida. Olha, ora comigo aí. Jesus, entra no meu coração. Então não é. Quando o Espírito Santo fizer a obra, ele já entra. Não estou dizendo que é errado você fazer isso. Eu estou dizendo que nós precisamos de ter na nossa mente que não adianta a pessoa levantar a mão se não houve uma ação do Espírito Santo. Então estamos falando aqui hoje sobre o verdadeiro evangelho, o genuíno evangelho que está aqui na Bíblia. E aqui diz que o homem está morto. Aqui diz, nós lemos o texto de Romanos, capítulo 3, que todos pecaram e banidos e destituídos estão da glória de Deus. Jesus não disse, aqui no livro de Marcos, o tempo está cumprido e é chegado o reino de Deus, agora que se você orar, me convidando para entrar na sua vida, eu vou orar, eu vou entrar. Não, gente. Sabe o que Jesus disse aqui em Marcos? Arrependei-vos e crede no Evangelho. Arrependei-vos e crede no Evangelho. Escute, irmão. Tanto no Velho Testamento como no Novo Testamento, o arrependimento é evidenciado por frutos. Tem de ter evidência. Quem arrepende tem que dar frutos. O fruto aparece. E a maneira como você vive agora revela tudo. A maioria das pessoas acreditam que são salvas porque estão confiando na sinceridade de suas decisões. Eu creio em Deus, eu amo Jesus, Jesus é legal, Ele é o Salvador.
Nós temos de confiar, crente. Nós temos de pregar, meu irmão. É sobre a obra de Cristo. Nós precisamos de crer na obra de Cristo, no poder de Deus para a salvação. Eu quero te perguntar, minha irmã, meu irmão, você aceitou Jesus Cristo? Ah, foi? Depois que você aceitou a Jesus Cristo, meu jovem, escute, ei moça, depois que você aceitou Jesus, ei, você está me ouvindo na tua casa aí, está fazendo a comida aí, o café da manhã, está fazendo o almoço, hein? Está preparando para dormir? Qual é a evidência que você é nova criatura? Escute, qual é a evidência que você é uma nova criatura? É porque você sabe os jargões evangeliquez, que você batizou agora, você sabe esses jargões. Sangue de Jesus tem poder, está repreendido. Esses jargões que aprende no meio evangélico, que de vez em quando ninguém aguenta. Os jargões, essas frases, parece que elas são místicas. Ela parece que, quando você usa essas frases, a superstição é tão grande, e você sabe que você não vai para lugar nenhum. Então e daí? Eu te pergunto, e daí? Se não houve frutos, mudanças, transformação, nada adianta. Mas pastor Eugênio, eu sou firme, eu entrego o dízimo, eu dou oferta, e daí? Se você não mudou aí dentro da sua casa, com sua esposa, meu cabra, viu, cabra? Se você não mudou com a tua esposa, com o seu marido, com esse temperamento difícil, desordenado seu, você não converteu ainda. Você é um religioso. E que vai chegar diante de Deus um dia e Ele vai te dizer, eu não te conheço. Você disse que converteu, mas você continua indo para um motel, prostituindo. Você mesmo, moça. Você mesmo, rapaz. Você continua nessas algazarras, nessa vida desregrada. Os que nasceram de novo são nova criatura. E isso que o Evangelho nos mostra, o Evangelho genuíno nos mostra, e quando ele chega, quando o Espírito Santo de Deus habita na pessoa, ele se torna nova criatura. Então antes você não pagava ninguém, era promíscuo, era supersticioso, você era rebelde dentro da tua casa, uma cancela de pau podre, você era estúpido com teu pai, mas agora você mudou, Jesus te aceitou, o Evangelho mudou você. Quando a pessoa é transformada pelo poder do Evangelho, ela vive em contínua mudança. Então como você sabe que você arrependeu algum tempo atrás? Como? É porque você continua a se arrepender. Como você sabe que você creu no passado? É porque você continua crendo, você continua arrependendo, você continua mudando. É aquela ideia da palavra do Senhor, que o impuro continua a ficar na impureza, mas o puro, que foi justificado pelo Senhor, continua a se purificar. É busca de santificação, é querer mudança. Então se você está me ouvindo neste momento, e você continua prostituindo, fazendo sexo antes do casamento, nas bebedeiras, nas drogas, roubando na empresa que você trabalha, roubando lá, com esse temperamento seu difícil, grosso, que a sua mulher não te aguenta mais, não te aguenta mais. Eu estava num lugar pregando a palavra numa cidade aqui perto, e eu conheço um camarada que ele separou da mulher, e na verdade o erro foi dele, um cara difícil, temperamento difícil. E eu falei, agora você cuida dessa mulher antes que você possa perder a segunda, porque senão vai vir a segunda, a terceira, a quarta, a quinta, a sexta, não vai parar. Então a pessoa que foi transformada, ela geme, ela grita. A pessoa que foi transformada é tão tremenda que quando ela é repreendida, ela fala, poxa vida, esse dia eu repreendi uma pessoa, e eu falei com Jesus assim, eu vou ver se essa pessoa foi transformada mesmo. É um cara. E eu falei com ele assim, fui corrigi-lo, ó irmão, isso e isso. Ô pastor, por favor, olha, eu sou ruim demais, ô pastor, me perdoa, ô pastor, olha, eu estou errado mesmo. Isso é transformação. Ele transformou a sua vida. E ele continua a transformá-la. Escute, irmãos, o evangelho que pregamos hoje é um ritual. Vou repetir de novo, o evangelho que pregamos hoje é um ritual, e vou repetir de novo, o CD furou, deu defeito. O evangelho que pregamos hoje é um ritual. É isso mesmo. Olha, eu quero dizer uma coisa a vocês aqui, gente. Sabe o que acontece? Muitas pessoas foram salvas não por causa da nossa pregação. Na verdade, apesar dela. Deus ainda opera, embora não conheçamos
o genuíno evangelho. Sim, claro. Mas quando nós lemos e vemos a história de homens como Spurgeon, Dr. Martin Lloyd Jones, e eles usam este texto aqui, olha, de Romanos 3:23, como acrópole da fé. Acrópole, a cidade fortificada na montanha. Então esses homens usavam esse texto aqui de Romanos 3:23, que todos pecaram e banidos estão, destituídos estão da glória de Deus, era a acrópole da fé. Muitos teólogos têm dito que se perdêssemos toda a Bíblia e ficasse com esse texto aqui, só este, porque este texto é a porção, um fragmento, uma semente do Evangelho. Agora escute, os livros que são escritos hoje, sobre muitas coisas, são escritos, mas não sobre o Evangelho do Senhor Jesus. O que Jonathan Edwards Spurgeon escreveu foi sobre o Evangelho. Eles falavam como pregar o Evangelho. O que é o Evangelho? O que é conversão? Então, como podemos saber realmente se uma pessoa nasceu de novo? Ah, pastor Eugênio, não dá para julgar, não dá para julgar. Como? É através da vida. Mas o que é que nós estamos vendo hoje? Livros, pregações, métodos para crescimento de igreja. 10 passos para a vitória, não é assim? 5 passos para adquirir sucesso. 10 princípios para conquistar a bênção. 5 princípios para tomar posse. Tudo é isso, é posse, é bênção, é vitória, é vitória, é vitória. Mas eu estou vendo que o evangelho da cruz, que o evangelho da renúncia, que o evangelho de se curvar e reconhecer a sua miserabilidade e que não é nada, e que é um pobre, e que é um necessitado, e se não for a misericórdia de Deus, você vai fenecer. Não tem pregado. A gente vê nas livrarias muita coisa falando sobre esses temas. 5 princípios para você tomar posse. Como você consegue conquistar e derrubar as muralhas de Jericó. Queridos, eu não estou aguentando mais isso não. A gente vê pouco falando sobre o novo nascimento, não é verdade? Sobre a cruz. Sobre nascer de novo. Abandonar o mundo. Abandonar a velha criatura. A gente quase não vê um livro falando sobre a cruz, sobre negar a si mesmo e carregar a cruz. A gente ouve pouco, gente. A gente ouve pouco líderes condenando na televisão, nas rádios, contra o mundanismo, a fornicação, a prostituição. Vocês estão vendo que a igreja só está preocupada nas comunidades com campanhas, com campanhas, com campanhas. É só campanha da vitória, campanha da vitória, campanha da vitória. Mas não tem pregado que nós precisamos de morrer, morrer, morrer. Eu tenho ouvido críticas de pregadores que dizem que nas igrejas hoje, pessoas entram pela porta da frente e saem pelas portas do fundo. Eu tenho ouvido, principalmente estes que querem encher a igreja. Que querem encher a igreja. Eu creio que a igreja, quando você prega o genuíno evangelho, a igreja vai encher. É o Espírito Santo de Deus que vai trazer as pessoas. E escute o que eu quero falar com você, pastor. Escute. Se a sua igreja está crescendo com as práticas de cair no chão, não sou contra, eu creio que o Espírito Santo é livre para fazer isso. Mas baseado nisso, em campanhas, o povo vai sair. O povo vai sair, isso não tem futuro. Não há futuro. Apela comigo, não há futuro. Não há futuro. E muitos pregadores estes, que usam as estratégias para poder crescer a igreja, eles dizem o seguinte, que muitos entram pela porta da frente e saem pela porta do fundo. E eles começam a dar dicas, como segurar essas pessoas da igreja. Sabe o que eles dizem? Primeiro que é preciso fazer discipulado. Outros dizem que é preciso dar-lhes oportunidades para fazer parte da liderança. Já tem até pastores que, para segurar as pessoas na igreja, dão-lhes cargos. O discipulado é importante demais, gente. Tem que ter cargo, as pessoas têm oportunidade de ter os cargos na igreja? Sim. A Bíblia nos instrui. Mas esse não é o foco. O problema maior não é o discipulado. Não é criar métodos para segurar as pessoas na sua igreja, meu querido. Não é fazer campanhas para despertá-las, para segurá-las na igreja. A questão é que essas pessoas que saem é porque não nasceram de novo. Não nasceram de novo. Não nasceram de novo. E muitas delas, como você criou uma estratégia para crescer a sua igreja, para poder fazer campanha, como você não tem como dar mais novidade,
elas vão para outras igrejas. E elas aceitaram o apelo, levantou as mãos, receberam promessas que seriam curadas, iriam prosperar, iriam subir nos picos mais elevados da vitória, iriam ficar bem, mas não ficaram. E esse é o problema. Escute o que eu vou falar com vocês aqui agora. Vocês vão ver a apostasia e vocês vão ver a quantidade de pessoas saindo das igrejas nessa virada aqui agora. Porque são pessoas que vieram. Elas chegaram para a igreja e estão muitas delas dentro das igrejas porque existem os métodos para segurá-las. Para você ter uma ideia, há algum tempo aqui em Montes Claros, até um tempo, um cidadão aí disse que ia montar um ministério e chegou na nossa igreja e convidou uma pessoa e falou assim: não, você podia fazer parte do nosso ministério. Ele nem havia montado o ministério e eu vou te colocar como vice-líder do meu ministério. Vice-líder do meu ministério. É isso. Vocês estão vendo que as pessoas estão levantando obreiro. Vou levantar você como obreiro. A pessoa não tem conhecimento nenhum da palavra. O evangelho que tem sido ensinado para as pessoas é o evangelho, sabe de quê? Da vitória, da prosperidade, da bonança, da glorificação do eu, da carne. É um evangelho antropocêntrico, egocentrista. O que os pastores e bispos, muitos têm pregado, é mentira. Enganando as pessoas com a pregação mentirosa. O verdadeiro, o genuíno evangelho leva as pessoas a negarem a si mesmas, leva a pessoa a ter perdas, leva a pessoa a renunciar. O evangelho de Jesus desvenda os nossos olhos, desvenda os olhos do homem, desamarra todo nó que prende o homem. É isso mesmo, desamarra todo nó que prende o homem à superstição, aos vícios, à idolatria, ao egocentrismo, ao pecado. Vocês estão vendo que muitas pessoas na igreja, você não pode ser duro com elas. É assim. Porque na verdade você tende a agradá-las. Você entende, crente? Você entende, colega pastor? Você entende, pregador? Estou falando aqui sobre o genuíno evangelho. Aqui diz que todos pecaram e banidos estão da glória de Deus. O homem é ruim e só há um meio desse homem voltar-se para Deus. É quando o Espírito Santo produz nele a metanoia, a conversão. O problema é que nós, pregadores, temos forçado as pessoas a levantarem as mãos, eu volto a dizer, para decidirem a Cristo. Criamos todos os meios para segurá-las na igreja. E esquecemos que quem é que faz a obra e continua a obra é o Espírito Santo. É o que a Bíblia diz aqui em Filipenses 1:6. Aquele que começou boa obra em vós, há de completá-la até o dia do Senhor Jesus. Há de completá-la até o dia do Senhor Jesus. Esses dias um irmão chegou para mim e falou assim: pastor Eugênio, o senhor viu fulano de tal? Vi. O senhor sabia que ele saiu da igreja, desviou da igreja aqui e tal? Eu fui visitá-lo. Mas pastor, ele não quer voltar para a igreja mais não? E ele não está em igreja nenhuma. Eu falei: meu filho, calma. Aqueles que são do Senhor, ouvem a voz do Senhor. Eu não estou dizendo que a gente tem algumas ovelhas, tem algumas pessoas que estão abatidas, que estão tristes por problemas. Muitas vezes por imaturidade. A gente deve assisti-la. Mas não fica preocupado, colega pastor. Não fique preocupado, e essa é a questão. Esta é a questão. O problema é que nós estamos preocupados de estar com a igreja cheia. De vez em quando eu encontro numa reunião de líderes, pergunta assim: pastor Eugênio, quantos membros tem na sua igreja? Quanto que a sua igreja recebe? Eu não falo não. Não falo. Eu não falo, porque eu não sei na nossa igreja. Não sei não. Eu sei que a nossa igreja, todos que estão ali, nem todos são de Deus. E tem muitos que estão fora da comunidade, igreja, entende? Placa de igreja. Estão fora e são da verdadeira igreja. E tem muitos que estão dentro da igreja, da minha igreja, da sua igreja, batista, pentecostal, Assembleia de Deus, e aí vai. Que estão dentro das nossas igrejas, mas não são nascidas de novo, não fazem parte da igreja genuína, não fazem parte do evangelho, porque não converteram, porque não nasceram de novo. Eu volto a repetir, não estou dizendo que as pessoas que saem da igreja e mudam para outra igreja, por exemplo, não são de Deus, e que isso é errado. Tem muitas pessoas que saem da igreja e, na verdade, queridos, muitas delas não converteram, não nasceram de novo. Escute, eu não estou dizendo que pessoas que saem da igreja, sua lá, da minha igreja, e mudam uma para outra, não são de Deus, não converteram. E eu não estou dizendo isso, mas temos que ter cuidado para não fazermos como o romanismo, hein? O romanismo criou um meio de amedrontar as pessoas, excomungá-las.
Agora, como excomungar alguém que já foi trazida pelo cabeça da igreja, a comunhão que é Jesus? Não estou falando disso, entendeu? Agora, há muita igreja que misericórdia. Tem igreja evangélica, inclusive, as igrejas que dizem que são herdeiras da reforma protestante, que misericórdia. Aquele culto gélico, frio, sabe? Sem entusiasmo, uma liturgia fechada, e tem alguns pastores que eu tenho dó deles, eu tenho pena deles, dessas igrejas. Essas igrejas que vêm da reforma. Sabe? Eu tenho peninha deles. Sabe o que eles fazem? Não, o culto a Deus é racional. É racional. Nunca fez uma exegese em Romanos 12 para entender o que Paulo quis dizer ali. Não podemos isentar esse aspecto emocional. O que nós não podemos ter é o emocionalismo. Agora, a pior coisa que existe, os extremos, o emocionalismo e o racionalismo. Tem igrejas hoje que estão racionalistas, racionalizam tudo. Não pode bater palma, não pode chorar, você chorou aqui, não pode chorar. Mas tem aquelas também que caem praticamente numa degradação teológica. Emocionalismo, tudo é emocionalismo. O Senhor me disse, o Espírito Santo me disse. E quantas blasfêmias eu tenho visto nas igrejas hoje contra o Espírito Santo. Porque blasfêmia contra o Espírito Santo, entre muitas coisas, na minha visão, é também quando você atribui obra ao Espírito Santo, sendo que não é do Espírito Santo. O Senhor me revelou, o Senhor me disse, o Senhor me apareceu. Mentira, 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 mentira. O que adianta a gente querer forçar as pessoas a ficarem na igreja? Já viu algumas comunidades que toda vez que reúnem tem que ter uma revelação? E eu fico irado, gente, quando eu vejo alguns dizendo: olha, Deus está me revelando aqui, meu irmão, que você está com tumor na próstata, mas Ele está curando agora. Aí você pergunta para o irmão: o senhor sabia que você tinha um tumor na próstata? Não. A senhora sabia que você estava com tumor aí no útero? Não. Gente, isso é condicionamento psicológico, isso é mentira. É mentira. Então nós queremos forçar as pessoas. Escute, estou ministrando agora sobre o verdadeiro evangelho que deve ser pregado. Iniciamos aqui, olha, que todos pecaram e destituídos estão da glória de Deus. O homem não consegue converter a Deus, voltar-se a Deus, se não for uma ação do Espírito Santo. De vez em quando alguém diz assim: pastor Eugênio, eu estava naquela cidade, mas eu vi naquela cidade, pastor, as pessoas estavam sedentas do evangelho. Elas não estavam sedentas. Entendeu, crente? Entendeu, pastor? Vai ler a Bíblia. Vem, lê a Bíblia aqui. Um dia um pastor apelou comigo. Quer dizer que as pessoas não estão sedentas de Deus? Não, pastor, que é isso? Então não. A Bíblia diz aqui que os homens estão mortos. Os homens estão mortos nos delitos e pecados. Morto não vê, morto não enxerga, morto não sente. É muito bonito, é poético. E é por isso que muitos só querem pregar o evangelho onde há desgraça. Mas ninguém quer pregar o evangelho em alguns países onde o ateísmo impera. Por quê? Porque a ideia nossa é essa, gente. Nós trabalhamos muito com a questão do emocional. A gente pensa que vai tomar decisão a pessoa, ela vai escolher Deus ou não, e não é isso. Então precisamos de pregar o evangelho genuíno, o evangelho que está aqui nas páginas das Sagradas Escrituras. Evangelho que fala de cruz, fala de sofrimento, fala de sacrifício, fala de entrega, fala de renúncia, fala de morte. Sabe o que está acontecendo? Olhemos para a mídia no culto. As músicas que são tocadas, já são tocadas para deixar todo mundo no clima. Esses dias eu fui convidado, já tem um tempo, para pregar numa igreja, numa cidade aí, e cheguei lá. Aí de repente, quando eu fiz o apelo, o camarada começou a colocar um som bem assim, aquele som emocionante. Eu falei assim: olha, por favor, abaixa o som, desliga, por favor. Entendeu? É o clima, é aquele clima. O que temos ouvido nas rádios, para um pouco e ouça algum programa de rádio, veja na televisão, ouça para você vir e fique pasmo. Isso mesmo, você vai ficar assustado, você vai ficar pasmo. Os dirigentes dos programas, os pregadores, eles falam de tudo. Tudo aquilo que o povo quer ouvir. Falam como você poderá ter uma melhor vida, como você ter uma vida melhor neste mundo. Não é assim, gente.
E na verdade é isso que o homem não regenerado quer ouvir. O homem quer que você fale algo que possa coçar o ego dele, a vaidade dele. Eu quero perguntar para você, colega pastor, a você, pregador, você que diz que prega o evangelho, qual o evangelho que você está pregando? O evangelho antropocentrista ou o evangelho cristocêntrico? O primeiro nem é evangelho, é algo disfarçado em evangelho. O evangelho de Cristo, ele tem Cristo como centro. Jesus é o centro. E Jesus diz aqui em Lucas 9:23, aquele que quiser vir após mim, a si mesmo se negue, tome a sua cruz e siga-me. Porque qualquer que quer ganhar sua vida, salvar sua vida, perdê-la-á. Mas qualquer que por amor de mim perder a sua vida, ganhá-la-á, salvá-la-á. O que adianta o homem ganhar o mundo inteiro e perder a sua alma? Nós precisamos dar para as pessoas, meus irmãos. É esse evangelho. Falar com eles que eles estão mortos. Mostrar-lhes que eles precisam de se arrependerem. Precisamos de deixar que, quando você pregar, deixe que o Espírito Santo faça a obra. E se o Espírito Santo, como diz o Dr. Billy Graham, não tirar a pessoa do banco, não tenta tirar com músicas de fundo musical, assim, aquele fundo musical bonito, emocionante, não. Não inventa revelação, não. Eu tenho pena. Eu quero falar com você, pastor. Eu quero falar com você, colega pastor, você pregador. Eu tenho pena de você. Eu tenho dó de você. Eu tenho pena. Eu vou falar mais uma vez. Eu tenho pena. Você que prega e está usando essas estratégias de promessas mentirosas. Falei da cruz, querido. Falemos da cruz. A cruz. Falemos nos nossos púlpitos da cruz, da renúncia, da morte, do sacrifício. Falemos de Jesus. Falemos dele. As pessoas querem ganhar o mundo. Quando chegarmos diante de Deus, seremos surpreendidos. Muitos de nós, pastores, pregadores do evangelho, iremos dar conta a Deus das heresias, das mentiras, do engano que pregamos. Iremos prestar contas diante de Deus porque buscamos a própria glória denominacional, a glória humana. Iremos prestar contas porque nós não queríamos e não falamos a verdade para as pessoas. Deus vai cobrar de mim e de você por não termos conduzido as suas ovelhas no caminho da cruz. Isso mesmo, evangelho da cruz. O evangelho que leva o homem a renunciar ao pecado, renunciar à vaidade pessoal. Renúncia. Sabe o que diz o evangelho? O evangelho mostra o homem morto em seus pecados. O evangelho mostra o homem cego e errante. O evangelho mostra que não tem como o homem levantar-se por si só. O genuíno evangelho mostra que o homem tem um coração enganoso e desesperadamente corrupto. Pensa este homem dentro de uma comunidade cristã, este homem corrupto que eu estou falando, sem ter regenerado. Você está pensando? Escuta, por favor, pastor. Escuta, colega pregador. Pensa neste homem morto, que veio para a igreja, foi para a sua comunidade, mas não houve a regeneração. Mas ele ficou impressionado ali. E quem sabe ele foi até iluminado, como diz a Bíblia em Hebreus 6. De repente você coloca esse cara na liderança. Ele é capaz de enganar, de criar estratégias mais mundanas, ímpias, para camuflar a sua vaidade, a sua altivez, e ainda mais disso, ele é usado por Satanás. Por isso, querido pastor, dica para você, dica: não coloque, não levante nenhum obreiro que tenha pelo menos 3 anos de crente. É assim que a nossa igreja faz. Tem que ter pelo menos 3 anos de crente para assumir uma liderança, para pregar a palavra. E mesmo assim, depois faz um seminário. E depois, lá para depois de 7 anos. É assim que funciona, gente. Entendeu? Você quer ver o poder se manifestando hoje na sua comunidade? Então pregue o evangelho genuíno. Vamos trazer o evangelho de volta. Eu não estou falando aqui do que está acontecendo em muitas comunidades. Você quer ouvir? Você quer ver manifestações maravilhosas? Eu não estou dizendo aqui, falando aqui, o que tem acontecido em algumas comunidades, onde as manifestações que dizem ser do Espírito de Deus não revelam mudança daqueles que dizem estarem experimentando essa experiência. Eu creio na ação do Espírito Santo de Deus, claro, mas o que eu tenho visto aí não passa de hipnose, não passa de condicionamentos psicológicos, psíquicos. Não passam de métodos para arrepiar os fiéis com técnicas da parapsicologia e outros meios.
O Espírito Santo derruba a glória que há no homem. O Espírito Santo soprou. A Bíblia diz aqui. Muitos dizem, pastor Eugênio, mas o culto ontem foi uma bênção, o Espírito Santo derrubou, glória a Deus, as pessoas, o Espírito Santo soprou e o povo não resistiu, glórias. Naquela comunidade está acontecendo curas e milagres? Há exorcismos? Agora eu pergunto, quem falou que curas, exorcismos, milagres, referenda que está ali o Espírito de Deus operando? Quem falou? Eu creio na cura? Claro que eu creio, mas tenho que ter cuidado, porque o espírito do engano tem saído pelo mundo afora, amados. Não descreta qualquer espírito, antes provai os espíritos se procedem de Deus, porque muitos falsos profetas têm saído pelo mundo afora, diz a Bíblia aqui, 1 João capítulo 4. O povo está caindo em movimento, não é, irmãos? Pastor Eugênio, mas o culto foi uma bênção, teve curas, teve manifestações tremendas. A minha pergunta é, os crentes estão tendo mudança de vida? Está havendo transformação? O pecador está sendo regenerado? Escute, qualquer ensinamento que não se enquadre aqui no Evangelho, nas Sagradas Escrituras, deve ser rejeitado. Isso mesmo. É o que Martinho Lutero diz, que qualquer ensinamento que foge, que não estão nas Sagradas Escrituras, tem de ser rejeitado, mesmo que faça chover milagres todos os dias. É o nosso reformador Martinho Lutero. Pode chover milagres, mas está na Bíblia. Entendeu? O que tem sido ensinado, gente? O que tem ensinado aí, esse evangelho antropocentrista, egocêntrico? Você tem que reivindicar a sua bênção, você tem que determinar a sua cura, você tem que colocar Deus na parede e determinar a sua vitória. Olha onde nós chegamos, gente. Olha onde nós chegamos, pregadores. Mas é o que gosta. As pessoas gostam, é o que eu gosto sempre de dizer, o povo gosta disso. O povo quer festa, não é? O povo quer pão, não é isso? O povo quer festa. Precisamos voltar ao verdadeiro evangelho. Se queremos ver nossas igrejas, as pessoas serem quebrantadas, se queremos ver as crianças se achegando para se oferecerem a Jesus Cristo, preguemos o evangelho de Jesus, o evangelho simples. E não há confusão. Está aqui, gente, olha. É o Espírito Santo que vai agir. O que precisamos fazer é preocupar em pregar a palavra de Deus. Aqui diz o texto que eu acabei de ler, diz, todos pecaram. Todos pecaram. Agora isso não nos move. Isso não nos move. Sabe por quê? Porque nós não entendemos a repulsa, a natureza do pecado. Porque não sabemos quem Deus é. Não conhecemos quem o Senhor Deus é. Não sabemos a natureza de Deus. Não sabemos. Eu gostaria que você estudasse mais sobre Deus. O povo de Deus perece por falta de conhecimento. É o que diz a Bíblia aqui em Oséias 4:3. O meu povo perece porque lhe falta conhecimento. Porque tu, pastor, tu líder, tu bispo, tu obreiro, não tem ensinado a palavra. Mas por que não ensina? Porque também não sabe. Porque também não sabe. O problema é que a maioria dos cristãos adora um Deus que não conhecem. Adora um Deus que parece mais com Papai Noel do que o Deus revelado nas Sagradas Escrituras. Eles adoram a Deus de uma invenção da própria imaginação aqui, ó. Eles criaram um Deus ao seu próprio gosto e adoram este Deus criado por eles mesmos. Comece a ensinar para algumas pessoas dessas comunidades aí, que fica determinando, que fica reivindicando a Deus. Senta com eles e ensina a Bíblia quem é Deus. Ensina para você ver. Ensina que ele é servo, que a pessoa, o crente é servo, é escravo e que Deus é o Senhor. E é ele que faz na hora que ele entende e para a glória dele. Esses dias eu estava doente com um problema. Fiz tomografia, fiz 12 exames. Graças a Deus os exames estão tudo bem, louvado seja Deus. Mas uma pessoa humilde falou assim, pastor Eugênio, o senhor tem, na verdade, pastor, olha, o senhor tem de falar com Deus para te curar. Eu falei, eu estou falando. Ele vai usar os médicos, ele vai usar o medicamento, ele vai usar a cirurgia se precisar, mas é isso, o que o povo quer? O povo, na verdade, está com essa visão de que tem que determinar, Deus tem que fazer, porque afinal de contas, nós temos o pedigree, nós temos o direito, nós temos nosso direito de pleitear, de reivindicar a bênção, a nossa vitória. É isso que acontece.
As ovelhas de Deus estão errantes porque nós, pregadores, não estamos ensinando para elas quem é Deus, quais são os seus atributos. As pessoas precisam conhecer sobre a luz da revelação de Deus quem eles são, quem elas são e quem é Deus. A Bíblia diz que o homem caiu, ele é pecador. A nossa confissão de Westminster diz que é a falta de conformidade com a lei de Deus. Isso mesmo, o homem é desobediente, o homem é ruim, rebelde, faz a vontade da carne e dos pensamentos. Então, quando ele tem um contato com a Bíblia, quando ele estuda a palavra, ele entende isso. Mas ele começa a conhecer também quem Deus é, os atributos de Deus. O Deus que é santo, o Deus que é justo, o Deus que é fiel, o Deus que é misericórdia e bom, mas um Deus que é justiça. Um Deus que ele está com seus olhos sobre todos e vê tudo. Imaginemos Deus no início da criação. Imaginemos, irmãos, para que nós entendamos qual o propósito de Deus de estarmos aqui, que é agradá-lo, que é louvá-lo. Não é para poder satisfazer o nosso egoísmo, a nossa vaidade. Quando Deus fez as estrelas, e Deus disse às estrelas, fiquem aí neste lugar. Ele fez as montanhas, e deixou que as montanhas, e ordenou que as montanhas firmassem. Ele fez também os planetas, fique aí, colocou no lugar certo. Ele mandou e fez separação das águas, fez povoar os peixes nas águas. Entendeu? Assim também, quando Deus nos criou com um propósito. E qual é o propósito nosso? É honrá-lo a Deus e glorificá-lo. Por que as pessoas não conseguem compreender a realidade do inferno? Alguns chegam a dizer que viver no inferno eternamente isso é loucura. Sabe por quê? Porque elas não sabem, elas não entendem. A humanidade não entende sobre a santidade de Deus. Então, quando a gente estuda sobre a santidade de Deus, aí a gente entende. A humanidade caiu, pecou, está destituída da glória de Deus, e somente algo tão duro para tratar com a humanidade. Algo tão perverso que o homem cometeu, que foi o pecado. Se os homens não entenderem que Deus realmente é, quem ele realmente é, não vão ter repulsa pelos seus pecados. Quando aquela menina, igual aconteceu comigo, aquele rapaz, começa a ler na Bíblia e entender que sexo antes do casamento é pecado, começa a ler na Bíblia e entender que o corpo é santuário do Espírito Santo de Deus, que cometer sexo antes do casamento é errado, porque a Bíblia colocou um padrão já. Deus, quando fez o homem, criou o casal, Deus já estabeleceu princípios, diretrizes. E quando, além de estar ferindo um princípio de Deus, porque Deus nos colocou como as estrelas, como colocou os planetas, para ficar naquele lugar ali, Deus também nos colocou para quê? Para a sua glória, para a sua honra, para ficar debaixo da sua vontade. E quando uma moça, um rapaz, como aconteceu comigo, lê a Bíblia revela que fazer sexo no casamento é pecado, porque é fornicação, é prostituição. Quando o homem tem contato e vê que é errado sonegar imposto, que é errado pensamentos impuros, lascívia, aí, meu irmão, é diferente. E somente quando a gente estuda, sabe, quem é Deus, o caráter de Deus. O problema hoje, gente, não queremos pregar contra o pecado, não queremos pregar o genuíno evangelho que fala do homem que é pecador, que é ruim, que é difícil. Desde que o homem pecou no Éden, houve a necessidade de falar do pecado. A nossa sociedade, os nossos jovens, as ovelhas de Deus estão bebendo a iniquidade como se fosse água. Isso mesmo. As ovelhas de Deus estão bebendo a iniquidade, essa enxurrada na mídia e até mesmo algumas teologias que não passam de lama podre, de água podre. Não podemos pensar que estamos sendo indelicados, irmãos. Sem educação, grossos, estúpidos, por pregar contra o pecado, falar do pecado. Estupidez, indelicadeza é o que estamos fazendo quando pregamos este evangelho antropocentrista, que preocupa em agradar o homem. Precisamos falar do pecado, explicar sobre o pecado, mostrar para o homem que ele está morto, que ele é pecador e está destituído da glória de Deus, mas que Deus o fez com um propósito. Agora o restante, quem vai fazer a obra é o Espírito Santo de Deus.
Eu continuo fazendo a pergunta: qual é o evangelho, querido pastor, querido líder, que você tem pregado? O evangelho da prosperidade, o evangelho do determinismo, o evangelho da glória humana, o evangelho da promoção, o evangelho que você vai receber a bênção, eu determino a sua bênção? Ou o evangelho que fala dos atributos de Deus, que fala do pecado, que fala do homem morto nos seus delitos e pecados, o evangelho que fala, se o homem não arrepender, ele vai para o inferno? Qual o evangelho que você está pregando? O evangelho mostra o homem morto em seu pecado, sem condições de levantar por si só. Só há um meio se o Espírito Santo regenerar, só quando o Espírito Santo lançar semente, só Jesus pode arrancar o homem de onde ele está, só Jesus Cristo pode justificá-lo e apresentá-lo ao Pai. O genuíno evangelho mostra a justiça de um Deus, este Deus que é maior que qualquer força ou ficção. É o evangelho que mostra que Deus não será injusto ao mandar o homem para o inferno se ele não arrepender. Se ele não arrepender, ele precisa prostrar, clamar, prostrar aos pés da cruz, arrependido. Escute, irmão, o evangelho de Jesus é inegociável. Está entendendo? O evangelho de Jesus é inegociável, porque se você negociar o evangelho, ele perde a sua essência e o poder, e se camuflado, a excelência perderá. É tempo, e o tempo não vai parar. É tempo, e o tempo já vai passar. É tempo de você vir conhecer o meu Jesus, pois Ele pode te libertar, libertar. É tempo de você vir conhecer o meu Jesus, pois Ele pode te libertar. Amigo, é tempo, deixa Cristo entrar, pois Ele de você vir conhecer o meu Jesus, pois Ele pode te libertar, libertar. É tempo de você vir conhecer o meu Jesus, pois Ele pode te libertar. Olá, meu amigo, é tempo de você conhecer a Jesus Cristo, e esse tempo pode passar. Esse tempo não vai parar. É hoje a oportunidade de você conhecer a Jesus. É tempo de você vir conhecer o meu Jesus, pois Ele pode te libertar, libertar. É tempo de você vir conhecer o meu Jesus, pois Ele pode te libertar. Amigo, é tempo, deixa Cristo entrar, pois Ele quer te libertar. É tempo de você vir conhecer o meu Jesus, pois Ele pode te libertar, libertar. É tempo de você vir conhecer o meu Jesus, pois Ele pode te libertar. É tempo de você vir conhecer o meu Jesus, pois Ele pode te libertar, libertar. É tempo de você vir conhecer o meu Jesus, pois Ele pode te libertar.